Houve um tempo em Israel em que a idolatria reinava e muitos se perderam no caminho da sua fé. Sob o governo de Acabe e Jezabel, reis na época e principalmente sob forte influência de Jezabel, Acabe, que era considerado um rei forte e influente politicamente, porém fraco e reprovado espiritualmente, acabou permitindo muitas práticas pecaminosas contra o povo de Israel, ordenando a perseguição e morte dos que levavam a palavra de Deus. No entanto, o Senhor, como soberano e todo-poderoso, iria enviar aquele que era um homem de fé e obediente à sua palavra, Elias. Embora muitas pessoas conheçam a sua história, ou apenas uma parte dela, nesse vídeo de hoje você saberá e aprenderá um pouco mais sobre sua história inspiradora e descobrirá o porquê o Senhor o livrou da morte, o arrebatando em vida. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Elias, um personagem bíblico conhecido principalmente por ter sido levado vivo pelo Senhor em uma carruagem de fogo e pelo seu ministério na terra que está descrito no livro de 1ª e 2ª Reis. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o Reino do Sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o Reino do Norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O seu nome significa "O Senhor é o meu Deus". Dedicou a sua existência para distanciar o povo da adoração dos ídolos e trazê-las de volta ao verdadeiro e único Deus, coerente com o nome que lhe foi dado. O ministério do profeta Elias não foi fácil. Profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho, Acabe, com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. O casamento foi basicamente um arranjo político-comercial. Embora Acabe tivesse nascido e crescido em uma terra onde ele tinha ouvido falar do poder do Deus de Israel, o casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo de adoração para Baal em Samaria, conforme a cultura da sua esposa. Livro de 1ª Reis, capítulo 16 e verso de número 32, que diz: No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Podemos perceber que Acabe era um homem fraco espiritualmente, se deixando levar pelos desejos e caprichos da rainha idólatra, o que acaba acontecendo nos dias atuais. E vemos claramente o perigo de um matrimônio em que os dois não professam da mesma fé. A Bíblia é clara sobre o jugo desigual, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versos de número 14 e 15, que diz: Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? E o profeta Elias entra nesse contexto turbulento que Israel enfrentava. Os que ainda tinham Deus como seu único Senhor tinham que viver em silêncio para não sofrerem retaliações de Jezabel com o apoio do seu marido. Elias então foi escolhido e chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. O ministério do profeta Elias é dividido em alguns episódios importantes que marcaram sua história na vida dos israelitas e na Bíblia, como vemos até nos dias de hoje, trazendo ensinamentos fundamentais na vida de todo o cristão, fatos que estão descritos no Antigo e no Novo Testamento. Irei relatar 6 episódios essenciais em seu ministério. O primeiro episódio, e talvez o mais conhecido entre os que estudam a palavra de Deus, é sobre a seca que Israel enfrentou por 3 anos. O profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Importante lembrar que o Deus dos estrangeiros era Baal, portanto, ele era considerado o Deus da fertilidade e da vida. Portanto, a seca representaria uma afronta ao Deus que Jezabel cria e introduziu em Israel, com a suposta capacidade que ele detinha de controlar o tempo. Livro de 1ª Reis, capítulo 17 e verso de número 1, diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Após essa profecia e a ameaça de vida que recebeu de Jezabel, Elias é instruído pelo Senhor a se retirar para o Oriente, em Querite. Vemos uma prova do amor e cuidado de Deus com a vida de Elias. O Senhor também o proveu durante o tempo que passou isolado. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e carne eram trazidos por corvos. Essa passagem se encontra em 1ª Reis, capítulo 17, versos de números 2 ao 6, que diz: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado ao
envoeis corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O segundo episódio impactante na vida do profeta foi quando ele teve um encontro com uma viúva e ressuscitou o filho dela, trazendo um grande testemunho de poder que o Senhor detém, além de fé no Deus único. Em uma terra idólatra como Sarepta, Deus iria usar seu profeta para transformar a vida de uma bondosa mulher. Acredito que mesmo em um lugar repleto de culto a deuses inexistentes, aquela mulher em específico possuía um bom coração e acolheu o profeta no momento em que ele havia fugido das maldades de Jezabel. Quando chegou à porta da cidade de Sarepta, Elias encontrou uma viúva apanhando lenha para fazer fogo. Elias pediu então por um pouco de água e um pedaço de pão. 1 Reis, capítulo 17, versos de número 10 e 11. A viúva aceitou trazer a água, mas explicou que não tinha pão em casa. A viúva de Sarepta estava colhendo lenha para sua última refeição. Ela apenas tinha um pouco de farinha e de azeite, o suficiente para fazer um pouco de pão para si e para seu único filho. Depois de comerem o pão, ela e seu filho não teriam mais com o que se alimentar, dessa forma morrendo de fome. Essa passagem é descrita em 1 Reis, capítulo 17 e verso 12. Elias se compadeceu da situação e a pediu que não temesse, apenas confiasse. Se ela fizesse um pouco de pão para ele, a farinha e o azeite não iriam acabar até chegar ao fim da seca. 1 Reis, capítulo 17 e versos 13 e 14. Deus iria multiplicar a comida. A viúva de Sarepta creu em Elias e obedeceu. E como Elias tinha profetizado, a farinha e o azeite não se acabaram. A comida alimentou Elias, a viúva e sua família durante muito tempo. Logicamente, vemos uma entrega e confiança em um Deus que até então era desconhecido para ela, e a fé de Elias que cria que o Senhor mudaria a situação da viúva, mas uma tempestade viria sobre a vida daquela pobre mulher. Pouco tempo depois, o filho da viúva de Sarepta ficou muito doente e morreu. Então ela foi até Elias e o perguntou o que tinha feito para merecer isso. Episódio relata em 1 Reis, capítulo 17 e versículos 17 e 18. Pois ela havia acolhido e ajudado Elias, e agora seu único filho não vivia mais. Pela fé, Elias, que era um profeta amado do Senhor, tomou o menino pelos braços, levou o corpo para seu quarto e orou a Deus. Ele se deitou sobre o menino 3 vezes, pedindo a Deus para o trazer de volta à vida. Então o menino reviveu. Elias levou o menino para sua mãe e a viúva de Sarepta creu em Deus. 1 Reis, capítulo 17 e versos 22 a 24. A Bíblia não fala mais nada sobre a vida dela e do seu filho, mas nos mostra como Deus transformou provendo a alimentação necessária para sua sobrevivência e usou seu servo Elias para trazer o menino de volta à vida, fazendo com que ela acreditasse no Senhor. O terceiro episódio marcante que a Bíblia relata é sobre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Episódio esse em que desceu bola de fogo do céu e queimou o holocausto. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguia esconder alguns profetas. Obadias também foi o responsável em intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família é que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Livro de 1 Reis, capítulo 18 e versos 17 e 18. Então o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá foram até o monte. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas do falso Deus de tudo um pouco fizeram, até mesmo mutilarem seus corpos. Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramassem água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. Episódio contado em 1 Reis, capítulo 18 e versos do 23 ao 38. Então todo o povo de Israel pode ver que Deus era o provedor deles, o Deus único. Naquele dia os profetas de Baal foram mortos, e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca conforme Elias havia anunciado. Livro de 1 Reis, capítulo 18 e versos de números 40 e 41. Vale lembrar que após o período da seca intensa, passados 3 anos Elias orou ao Senhor, pedindo que ele enviasse chuva para aquela terra, sendo que mesmo em meios pagãos, haviam israelitas que teriam que enfrentar um período difícil com a seca, e mais uma vez Deus mostrou misericórdia atendendo o pedido do seu servo. Porém, Jezabel não ficou satisfeita com os seus falsos profetas mortos no Monte Carmelo e ordenou a morte de Elias. O profeta passou por um período de intensa tristeza em sua vida. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desamino na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Livro de 1 Reis, capítulo 19 e verso do 1 ao 4. Mesmo em meio ao desânimo e
depressão que Elias enfrentou, mais uma vez vemos o zelo que o Senhor teve com a sua vida. No entanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O monte Horebe era um lugar consagrado ao Senhor. Foi naquele local que a aliança de Deus com Moisés ficou conhecido. A volta de um profeta àquele lugar era algo muito significativo. Nesse monte, o Senhor deu a Elias visão e novas instruções que seriam ungir Hazael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel, ungir Eliseu como seu sucessor. Tudo já fazia parte do plano de Deus para que Eliseu viesse suceder a Elias. O quarto episódio descreve o confronto entre Elias e os monarcas. Estavam longe de ter um fim. Confronto esse que está descrito em 1 Reis capítulo 21. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como o rei se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia. 1 Reis capítulo 21 e verso 29. Mas Acabe e Jezabel tiveram mortes vergonhosas conforme a profecia de Elias. Essa passagem está em 1 Reis capítulo 22 e versos 37 e 38. E 2 Reis capítulo 9 e versos 10, 34 ao 37. O quinto evento bíblico na vida de Elias foi a profecia contra Acasias. Acasias subiu ao trono de Israel, sucedendo a Acabe, seu pai. Livro de 1 Reis capítulo 22 e verso 52. Em uma determinada ocasião, Acasias sofreu um acidente que o deixou aleijado. Prontamente ele tentou buscar auxílio no deus pagão. Seu desejo era se recuperar da sua deficiência. Mas Elias interceptou os mensageiros de Acasias e ordenou que voltassem ao rei avisando-o que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Irado pela profecia do profeta, ele ordenou que um primeiro grupo de soldados fossem até Elias e o prendessem. Foi em vão. Todos morreram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acasias enviou outro grupo de soldados que tiveram o mesmo fim do primeiro. Acasias então enviou outro grupo de soldados. Esse último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou pela sua vida e seus soldados. O profeta Elias então o acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Assim como Elias havia profetizado, Acasias não se recuperou e morreu. Episódio relatado em 2 Reis capítulo 1. E o último e mais marcante episódio na vida do profeta Elias foi o dia da sua ascensão ao céu, fato que está relatado em 2 Reis capítulo 2, que diz: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Sua história é relatada no Novo Testamento também, nos Evangelhos de Marcos capítulo 9 e verso 4, Mateus capítulo 17 e versos 1 ao 3, e Paulo o relata na carta de Romanos capítulo 11 e versos de número 2 ao 4. E Tiago também descreve Elias como um exemplo de homem de fé e com orações poderosas diante de Deus. Tiago capítulo 5 e versos 17 e 18. Elias é um homem de grande exemplo para todos nós. Mesmo enfrentando problemas com a depressão, ele foi perseguido, zombado por levar o alerta de Deus aos israelitas sobre suas práticas de pecado, por terem se afastado de Deus em meio àquele lugar contaminado pela idolatria. Vemos que em nenhum momento Deus o desamparou. Pelo contrário, cuidou e a todo instante proveu alimento e água enquanto esteve foragido. E diante de todos os cuidados do Senhor, ele mesmo não permitiu que ninguém tocasse e tirasse sua vida. O próprio Deus o recolheu, enviando um redemoinho acompanhado por uma carruagem de fogo. Assim é em nossas vidas, por mais caídos, deprimidos ou desesperados com a situação enfrentada, que saibamos que Deus cuida e provém tudo aquilo que necessitamos, e que todo o sofrimento terreno não se compara com as bênçãos celestiais. Agradeço a sua companhia até aqui, que o Senhor Jesus abençoe tua família, e compartilhem esse vídeo para que alcance mais almas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje, e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo!